Tempus fugit. O tempo foge. Assim escreveu o ministro André Mendonça ao justificar a urgência para prender de novo o banqueiro Daniel Vorcaro. A nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos nomes mais influentes do sistema financeiro brasileiro nos últimos anos, provocou forte repercussão política, econômica e jurídica em todo o país. A operação, conduzida por autoridades federais após meses de investigação, reacendeu debates sobre a relação entre grandes grupos financeiros, agentes públicos e decisões que impactam diretamente o cenário político nacional. A Polícia Federal está investigando trocas de mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro. A maioria das conversas é entre o banqueiro e a namorada dele, Marta Graeff. Nos diálogos, o dono do Banco Master menciona encontros com integrantes dos três poderes. Daniel Vorcaro, fundador e principal nome por trás do Banco Master, já vinha sendo investigado por suspeitas de irregularidades financeiras, movimentações consideradas atípicas e possíveis conexões com esquemas que envolveriam lavagem de dinheiro, favorecimentos políticos e articulações empresariais de grande escala. A nova fase da investigação aponta que essas atividades poderiam ter alcançado níveis ainda mais complexos do que se imaginava inicialmente. Ao autorizar nova operação da PF contra o dono do Banco Master, Mendonça viu indícios de crimes que vão muito além da fraude financeira e entendeu que uma demora para encarcerá-lo seria extremamente perigosa para a sociedade. Segundo informações divulgadas pelas autoridades responsáveis pelo caso, a prisão ocorreu após a análise de documentos, movimentações financeiras e trocas de mensagens que teriam revelado uma rede de relações envolvendo empresários, operadores financeiros e figuras com forte influência em Brasília. As mensagens vêm dos celulares de Vorcaro que foram apreendidos pela Polícia Federal. A maioria das conversas que já veio à tona são entre o banqueiro e a então namorada Marta Graeff. Mas a mensagem revelada pelo Globo teria sido enviada ao próprio Alexandre de Moraes no ano passado, quando Vorcaro foi preso pela primeira vez. O que a Polícia Federal diz ter encontrado é algo impressionante. Um braço armado, uma milícia criada em torno de Vorcaro para monitorar ilegalmente e intimidar autoridades e até jornalistas. Os investigadores afirmam que o objetivo agora é entender como essa estrutura teria operado ao longo dos últimos anos e quais decisões institucionais podem ter sido impactadas por essas conexões. Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia que foi preso foi para o ministro Alexandre de Moraes, em 17 de novembro. O dono do Banco Master escreveu para o ministro: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Segundo o blog, Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única do tipo que se apaga assim que o destinatário lê. Trocas de mensagens entre Vorcaro e um de seus capangas, Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, mostram esse modus operandi. Mourão, : esse, e aqui o nome do jornalista, bate cartão todo domingo? Lanço uma nova sua, positiva, DV, que é o Daniel Vorcaro. Sim. Cara escroto, diz o Mourão. Daniel Vorcaro responde: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Mourão, vou fazer isso. O alvo era o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN. Em outra troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete: Daniel Vorcaro. Esse, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes num assalto. Ou seja, ele sugere aqui a simulação de um assalto para agredir o Lauro Jardim, quebrando todos os dentes. Em seguida, Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem. Ato contínuo, Mourão responde: estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar. Enfim, eles iam preparar uma caçada nas redes sociais para remover os links em que Daniel Vorcaro tinha os seus interesses confrontados pelo jornalista Lauro Jardim. Um dos pontos que mais chamou a atenção na investigação foi a possível ligação indireta de personagens do meio político e jurídico com o círculo de influência de Vorcaro. Entre os nomes citados nas análises preliminares, aparecem interlocutores próximos de ministros do Supremo Tribunal Federal, além de figuras com acesso a gabinetes importantes do governo federal.
Até o momento, porém, não há confirmação oficial do envolvimento direto dessas autoridades em qualquer irregularidade, e todas as menções fazem parte de um processo investigativo que ainda está em andamento. Em conversas com a então namorada, Vorcaro cita encontro com o ministro. Em abril do ano passado, ele fala para a então namorada: "Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa." Ela pergunta: "Como assim, amor? Ele está em Campos? Ou foi para te ver?" O banqueiro responde: "Ele está passando feriado." Ainda em abril, ele fala com a namorada sobre um evento em Londres e se gaba da influência do judiciário. Vorcaro escreveu: "Cheguei em London, acabei de dar o discurso para ministros. Eu sou muito louco. Essa realidade, todos os ministros do Brasil, do STF, STJ, etc., e euzinho discursando." Depois de ser preso, Luiz Felipe Mourão cometeu suicídio. Polícia Federal informou que médicos do Hospital João 23 constataram a morte cerebral de Luiz Felipe Mourão, o sicário. Segundo a PF, Luiz Felipe se enforcou dentro da cela usando a própria camiseta. Além das ameaças, a polícia também encontrou indícios de que a turma de Vorcaro teria acessado indevidamente sistemas sigilosos de órgãos públicos, caso da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até da Interpol. O esquema contaria ainda com um núcleo de servidores públicos federais que trabalham no Banco Central, que serviriam, segundo a investigação, como consultores informais, passando informações sigilosas, chegando até a revisar documentos do Banco Master antes de serem entregues ao órgão regulador, o órgão que deveria fiscalizar o Banco Master. O episódio também acabou trazendo novamente à tona discussões sobre encontros, eventos e relações institucionais mantidas entre empresários do setor financeiro e representantes do poder público. Nos bastidores de Brasília, parlamentares e analistas políticos passaram a questionar até que ponto essas conexões podem ter influenciado decisões estratégicas dentro do governo e de órgãos do Estado. Daniel Vorcaro também cita contato com políticos. Ele chamava o senador Ciro Nogueira do Progressistas de grande amigo e comemorou com a então namorada a emenda apresentada sobre o FGC, proposta por Ciro, que favorecia o Master. Nas quebras de sigilo, Ciro Nogueira aparece também como um dos passageiros de um voo no helicóptero do banqueiro Daniel Vorcaro, em 3 de novembro de 2024, no Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo. O documento mostra também outro político, Antônio Rueda, presidente do União Brasil. Ele foi no primeiro voo com 7 candidatos. No segundo voo, o próprio Vorcaro e outros 7. E no terceiro voo foi Ciro Nogueira. E tem mais conversas sobre outros políticos. São apurações que tingem crimes financeiros com tons mafiosos. Acho isso chega a ser praticamente surreal, algo da ficção e que a gente está vendo agora na prática com trocas de mensagens sendo comprovado que era como o Daniel Vorcaro agia, né? Como ele planejava o seu dia a dia. Este é um ponto. O outro é, mais uma vez, como o poder e o dinheiro conseguem se infiltrar, né? O dinheiro se infiltra nas instituições públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também acabou sendo mencionado no debate público que se formou após a nova prisão de Vorcaro. Isso porque o banqueiro participou de eventos e encontros institucionais nos últimos anos que contaram com a presença de diversas autoridades políticas e econômicas do país. Aliados do governo, no entanto, afirmam que essas interações ocorreram dentro da normalidade das relações institucionais entre empresários e representantes do poder público, algo comum em ambientes de debate econômico e financeiro. Nesse contexto, surgiram menções aos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, citados em relatórios preliminares por causa de encontros institucionais, eventos ou interlocutores que também mantinham relação com o banqueiro. O dono do Banco Master falou com o filho em fevereiro do ano passado sobre a eleição de Hugo Motta. O filho perguntou se o deputado era o seu amigo e Vorcaro respondeu: sim, deu certo. Em março, Daniel Vorcaro, em conversa com a namorada, diz que estava com Hugo e Ciro para falar com Alexandre, sem citar o sobrenome de nenhum deles. Vorcaro diz: acabou chegando Hugo e Ciro aqui para falarem com Alexandre. Não deve demorar, mas se você for dormir, eu saio e te chamo.
Já em agosto, também em conversa com a namorada, ele diz que esteve na residência oficial do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Ela perguntou: como foi ontem? Vorcaro respondeu: foi bom, foi até meia-noite. Terça teremos outra. Marta seguiu: você fez aquilo? Vorcaro perguntou: o quê? Marta explicou: de aparecer sem ele saber. Vorcaro confirmou: sim, kkk. E ela: uou! Ele completou: foi na residência oficial do Senado. O que o ministro André Mendonça alegou para justificar a prisão de Daniel Vorcaro e de outros na quarta-feira? Havia ali na decisão do ministro André Mendonça uma série de fatos que ele considerou riscos à investigação, como obstrução de justiça, ameaça à integridade dos processos e uma série de fatos que constituem uma ação de obstrução de justiça, praticamente. Como a gente viu aí, ameaça a jornalistas, ação para neutralizar pessoas, acesso ilegal a sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público, até do FBI. A gente viu que ele tinha acesso. Ele pagava funcionários do Banco Central para ter informações sobre as investigações que estavam acontecendo, movimentações financeiras e outras informações necessárias para o processo. Então ficou claro que o Vorcaro tinha um grupo de pessoas, em especial um estelionatário conhecido como sicário e um ex-escrivão da polícia, que agiam como capangas mesmo do Vorcaro, intimidando pessoas e atuando para melar o processo judicial, né? Inclusive as investigações depois contratavam influenciadores, contratavam jornalistas, inclusive, para divulgar versões de interesse do Vorcaro. Então, ele tinha uma máquina bem azeitada, feita para impedir qualquer ação do aparelho repressivo contra ele. O ministro Alexandre de Moraes disse que não recebeu as mensagens referidas na reportagem e afirmou, abre aspas, trata-se de ilação mentirosa no sentido novamente de atacar o Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. A assessoria do presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, disse que ele troca diálogos por mensagens com centenas de pessoas e que nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, não quiseram se manifestar. E nós não tivemos retorno da assessoria do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. Nas mensagens do dono do Banco Master, que estão sendo analisadas pela Polícia Federal, também estão referências a um encontro com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e outro com o presidente Lula. Em outra troca de mensagens, Vorcaro afirma que se encontrou com o presidente Lula. O Planalto já tinha até admitido essa reunião, mas agora tem a versão de Vorcaro sobre ela. O Planalto tem minimizado o encontro, mas na versão do banqueiro para a ex-namorada, a reunião foi positiva. Na mensagem ela pergunta: como foi? E Vorcaro responde: foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar, 3 ministros. Dentro do próprio governo, a orientação tem sido acompanhar o caso com cautela. Integrantes do Palácio do Planalto afirmam que qualquer investigação precisa seguir seu curso normal e que eventuais responsabilidades só podem ser definidas após a conclusão dos trabalhos das autoridades competentes. Já no campo jurídico, especialistas destacam que a investigação pode se tornar uma das mais complexas dos últimos anos, justamente pelo número de personagens envolvidos e pela necessidade de cruzar informações financeiras, registros empresariais e comunicações privadas. Esse tipo de apuração costuma levar tempo e exige grande volume de análise técnica. O governo do Distrito Federal também entrou na história. Numa troca de mensagens, Vorcaro diz que está com o governador. Ele não cita o nome de Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal. Mas a conversa foi numa semana decisiva para a operação de venda do Master para o BRB, Banco Público de Brasília. O negócio acabou barrado pelo Banco Central. A conversa de Vorcaro com a então companheira foi em agosto do ano passado, 5 dias antes desse veto. Vorcaro escreve: "Tô em Brasília com o governador. Estamos aqui combinando estratégia de guerra. A partir de segunda, iremos pro ataque." Numa mensagem de 4 meses antes, Vorcaro já relatava para a então namorada os bastidores da venda para o BRB.
Vorcaro reclama do banqueiro André Esteves do BTG Pactual. Segundo ele, Esteves atuava para impedir a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Vorcaro escreveu: esse negócio de banco sempre falei que é igual máfia. Não dá para sair. Ninguém sai. Bem não sai. Só sai mal. Mas é muito impressionante, né? A começar pelos bens bloqueados, 22 bilhões de reais. De um personagem que achava que podia tudo. De um capanga cujo apelido era sicário, ou seja, matador, nomenclatura de cartel, que fazia tudo isso que você acabou de relatar. A gente está falando de um caso muito excepcional, Malu, porque você já cobriu inúmeros casos de corrupção, já escreveu livros sobre eles, já cobri muitos casos de corrupção, mas algo que junte corrupção, compra de influência, com dar porrada em jornalista e ameaçar meio mundo de gente desta forma, né, de maneira violenta, é relativamente novo para escândalos de Brasília. Eu já ouvi falar muito de gente que contratava capanga, que investigava jornalistas e até os próprios policiais, mas eu nunca tinha visto isso surgir de forma tão crua numa investigação. Em outra troca de mensagens entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Daniel Vorcaro diz, segundo a decisão do ministro: esse Lauro quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, no assalto. Tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele. Vou fazer isso. Outro ponto que chama atenção é o impacto que o caso pode ter no sistema financeiro e na credibilidade de instituições ligadas ao mercado. O Banco Master, associado diretamente ao nome de Vorcaro, vinha ganhando destaque nos últimos anos por suas estratégias agressivas de expansão e por operações consideradas inovadoras dentro do setor bancário. O Palácio do Planalto reafirmou que o encontro foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega e que participaram os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia. E que com a reunião já em andamento, o presidente Lula mandou chamar Gabriel Galípolo, que assumiria a presidência do Banco Central um mês depois. Afirmou ainda que o presidente recebe todo empresário e pessoas que procuram por ele e que lamenta o vazamento do material de forma fragmentada e fora de contexto. O governador ibanês disse que essa reunião nunca existiu e que todas as tratativas relacionadas ao banco foram feitas pelo Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB. Ele diz ainda que encontros com o Vorcaro foram pontuais e rápidos. E em nota, a equipe de comunicação de Marta Graeff disse que as mensagens são privadas, trocadas num contexto estritamente pessoal. O jornal O Globo publicou uma nova reportagem da jornalista Malu Gaspar, com prints de outras mensagens que o banqueiro Daniel Vorcaro enviou ao ministro Alexandre de Moraes no dia em que ele foi preso pela primeira vez, lá em 17 de novembro do ano passado. E ainda nessa edição do Hora 1, nós vamos mostrar os detalhes desse novo material, também apresentando as trocas de mensagens entre Vorcaro e o ministro Moraes. Uma coisa que eu acho muito importante, Natuza, é que, apesar de todo o choque com essa situação, eu acho que tem uma utilidade, sabe, essa investigação via tona. É pra gente entender que não é pelo fato do sujeito estar engravatado, frequentar gabinete cheiroso, suntuoso, que ele é menos perigoso, né? Nós tivemos aí uma votação de uma lei de facção do aumento das penas dos acusados de crime do colarinho branco, como se eles não integrassem organizações criminosas, e aumentou a pena dos soldados do tráfico. Tudo bem, vamos aumentar a pena dos soldados do tráfico, vamos considerar graves crimes violentos, gente sujeita a populações vulneráveis, mas nada disso existiria sem pessoas como o Vorcaro comandando todo esse esquema. Você mesmo falou, 22 bilhões de reais. A gente está lidando com cifras astronômicas e com uma falta de limite, com uma falta de noção, com uma mentalidade mafiosa também inédita. Tem um outro ponto importante nessa história, que é a diferença de atuação entre os dois relatores do caso. O primeiro relator, Dias Toffoli, e o segundo relator, André Mendonça. A começar pela decisão do ministro André Mendonça, porque, segundo consta, essas mensagens que mostram essa intenção de violência, para dizer o mínimo, elas são do ano passado. Mas André Mendonça optou por encarar esses e outros aspectos como muito graves. Isso não tinha, a gente não viu isso no primeiro relator, no Dias Toffoli.
a gente vê uma diferença de atuação entre Dias Toffoli e André Mendonça. Queria que você falasse um pouco mais dessas disparidades, digamos assim. A diferença é gritante, a diferença de atuação, de conduta mesmo desses dois ministros em relação ao caso. Primeiro, o ministro Dias Toffoli queria constranger a Polícia Federal, muito claro que ele estava ali num movimento de constranger a Polícia Federal, de constranger o Banco Central e sempre se movimentando numa linha que era a linha que o Master queria, de dizer que o Banco Central tinha liquidado o banco cedo demais, quando as mensagens mostram que, na verdade, tudo contribuiu para que providências não fossem tomadas, né? Com a nova prisão, o banco passou a ser observado de perto por autoridades reguladoras e pelo próprio mercado, que busca entender se as investigações podem trazer consequências diretas para a instituição ou para seus clientes. Enquanto isso, o ambiente político em Brasília permanece atento aos próximos passos da investigação. Parlamentares de diferentes correntes ideológicas já sinalizam que o caso pode se transformar em tema de debates no Congresso Nacional, especialmente se surgirem novos elementos envolvendo autoridades públicas ou possíveis irregularidades institucionais. Os diretores do Banco Central avisavam ao Vorcaro de todas as medidas. O Bellini Santana e o Paulo Sérgio Souza estavam com o Vorcaro até mesmo na reunião que ocorreu no dia em que ele ia pegar um voo para Dubai e acabou preso. Então, isso estava muito evidente. Paulo Sérgio Neves de Souza. Ele é ex-diretor de fiscalização do Banco Central. Segundo a PF, ele também atuava como consultor informal, antecipando informações sobre fiscalização e sugerindo as estratégias para serem adotadas no BC. As investigações mostram que Paulo Sérgio alertava previamente sobre movimentações do Banco Central e revisava documentos oficiais antes de serem entregues à própria autarquia. Outro nome é Leonardo Augusto Furtado Palhares. Como representante da empresa Varajo Consultoria, ele assinou uma proposta de um projeto de elaboração de um estudo relacionado à inserção de jovens no mercado financeiro. Na verdade, tudo isso, gente, era um contrato fictício para essa empresa ligada a essa pessoa conseguir repassar o quê? Recursos para o Bellini Santana, que é justamente o responsável no Banco Central sobre a supervisão do sistema financeiro e do Master. A polícia fala que era uma consultoria de fachada sobre jovens no sistema financeiro para repassar os pagamentos, para pagar a corrupção do que a PF vê como corrupção por parte desse servidor, Vorcaro pagando a ele. E o ministro Dias Toffoli também trabalhou no sentido de obstaculizar as investigações, atrapalhar, atrasar as investigações. Por exemplo, designando ele mesmo os próprios peritos para acessar o material do Vorcaro, que segundo a Polícia Federal, se fosse feito da forma que ele queria, levaria 5 meses para ter 20 semanas para ter concluída a perícia, ou seja, nós não estaríamos nem no começo desse trabalho, a essa altura, e também criando obstáculo também para que outras etapas da Operação Zero Compliance fossem realizadas. Isso é o Toffoli. Já o Mendonça mudou completamente de conduta. Não só ele fala direto com os delegados, como ele cobrou a agilidade do Procurador-Geral da República na avaliação dos fatos, e ele também determinou medidas cautelares sobre todos esses personagens, incluindo o Vorcaro, voltou para a cadeia com medida preventiva, bloqueio de bens, muito rapidamente. O ministro escreve: enquanto o Fundo Garantidor de Crédito sangrava para cobrir um rombo bilionário deixado pelo Master, Vorcaro ocultava dos seus credores e vítimas mais de 2 bilhões, junto à empresa conhecida por lavar dinheiro das mais perigosas organizações do Brasil, e que isso continuou mesmo depois dele ter sido posto em liberdade. Está falando aqui de dinheiro que estava na REAG, aquele fundo que na Carbono Oculto lavou dinheiro, tudo indica a investigação para o PCC. A gente está vendo que virou completamente o jogo em relação a isso, e eu acho que isso muda também, Natuza, o jogo dentro do próprio Supremo. Você tem agora um novo vórtice de poder, porque o Mendonça não só é relator do caso Master, como também é relator do caso do INSS, que tem como protagonista agora, próximo alvo, Lulinha, filho do presidente Lula. O Mendonça, de uma hora para outra, se
se tornou um player da eleição de 2026. Ele virou o personagem político mais importante de Brasília no momento. E isso vai ter efeitos sobre toda a dinâmica interna do Supremo, sobre toda a dinâmica da eleição. Mudou completamente o jogo para o Vorcaro e também para todo esse sistema político que gravitava em torno dele. Eu acho que agora o que a gente vai ver é uma corrida pela delação premiada, porque o Vorcaro entrou na cadeia, ele sabe que ele não vai mais sair. Não tem ninguém mais a quem ele possa recorrer. Todos os esquemas aos quais ele recorreu para se proteger estão eliminados. E todo mundo que está em torno dele sabe disso. Com o Mendonça, a probabilidade de uma delação do Vorcaro aumenta muito. Se ele não fizer essa delação, outros farão. E isso, a gente sabe que, segundo a teoria dos jogos, diminui a recompensa do próprio Vorcaro no final. Ah, não, eu tenho certeza absoluta, porque das conversas que eu tive hoje para apuração que precisei fazer, esse era o ponto. E uma constatação de que Daniel Vorcaro, com a vida nababesca, rica e luxuosa que tinha, não aguentaria, segundo duas dessas pessoas com quem eu falei, um mês num presídio estadual. Porque a Polícia Federal disse, não, aqui não. Aqui a gente não quer Daniel Vorcaro. E aí André Mendonça mandou ele pro presídio estadual. E aí, Malu, você falava dos métodos de Daniel Vorcaro. Tem duas outras, né? Além do que estava ali sendo tramado contra o jornalista Lauro Jardim, ele fala em moer uma funcionária a quem ele xinga, ele fala de dar um sacode num chefe de cozinha, mas esse não foi só o que Vorcaro fez. Você revelou no seu blog que ele conseguiu acesso a sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI, da Interpol. Conta essa história pra gente. Atus, ele se infiltrou nesses sistemas usando diferentes métodos. Na Polícia Federal, por exemplo, que ele conseguiu senhas do Ministério Público Federal, da PGR, através de um sistema, de um golpe chamado phishing, que é apresentar para funcionários aleatórios tela de troca de senha falsa. Ele entrou no sistema da Polícia Federal por meio desse ex-escrivão, né, um escrivão aposentado da Polícia Federal que foi preso agora nessa operação e atuava como intermediário para obter senhas de funcionários da Polícia Federal, abriu inquéritos, abriu investigações, comprou informações de todo mundo que ele conseguiu. E com isso, ele monitorava a própria investigação sobre ele mesmo. Uma matéria que a gente deu também no blog mostra que, assim que ele soube, que ele obteve por esses meios a informação de que havia um inquérito sigiloso sobre ele, que era aquele inquérito que acabou levando à prisão dele na 10ª Vara Federal de Brasília, e para poder entrar com uma petição, tentando ali de última hora interromper a ordem de prisão, se apresentar como disponível para a justiça, olha, não precisam me prender e tal, ele conseguiu botar uma informação em um site de notícias de um jornalista que tudo indica, segundo as mensagens recolhidas pela própria Polícia Federal, recebia dinheiro dele para publicar as informações. Uma vez que essa informação foi publicada, os advogados dele pegaram o site e disseram, olha aqui a informação que eu tenho sobre um processo aí na sua vara, e apresentaram uma petição. Uma petição, Natuza, que entrou no sistema da Justiça Federal 18 minutos apenas depois da expedição da ordem de prisão pelo juiz. A Polícia Federal tomou um susto. Como que ele sabia daquilo se ninguém sabia? Ele estava para ser preso. E aí eles deduziram por toda a movimentação que havia uma preparação para fuga. E foi assim que ele foi pego no aeroporto de Guarulhos, prestes a entrar no seu avião para Dubai. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Malu Gaspar. E essa trama tão intricada, ela tem muitas pontas, né? Então você tem a ponta que a polícia chama, né, de braço armado, né, com a contratação de capanga para perseguir quem Vorcaro considerava adversário, tem a ponta da lavagem de dinheiro, tem a ponta da compra de servidores públicos, que por enquanto está no Banco Central, mas a gente sabe que pode ter passado pelo BRB e por outros
por outras instituições que a gente ainda não tem conhecimento, tem Polícia Federal também nesse caso, mas também tem nessa trama, Malu, morte. Porque no momento em que a gente grava, chega a confirmação de que um dos auxiliares de Daniel Vorcaro, que era chamado de sicário, ele tinha sido noticiado ao longo do dia que ele preso, porque foi preso na quarta-feira também, assim como Vorcaro, ele tentou se matar na cela da PF em Minas Gerais. E agora chega a confirmação de que ele, de fato, morreu. Ele foi levado pela Polícia Federal até o hospital, mas a informação é de que ele não resistiu. Então também tem morte nessa história. Bom, muito tenebroso, né? Uma coisa terrível. E para você ver, se esse sujeito que tinha um amplo histórico de crimes, se era conhecido como sicário, era um criminoso experiente, achou que a única alternativa para ele era se matar dentro da cadeia, isso acho que diz muito. A expectativa agora gira em torno das próximas etapas do processo. Nos próximos dias, investigadores devem continuar analisando documentos, depoimentos e registros financeiros que podem ajudar a esclarecer a extensão da rede de relações atribuída ao banqueiro. Por se tratar de um caso que envolve dinheiro, poder e influência política, analistas acreditam que os desdobramentos ainda podem revelar capítulos importantes sobre a forma como diferentes setores do país se relacionam nos bastidores. Assim, a nova prisão de Daniel Vorcaro não representa apenas mais um episódio judicial. Para muitos observadores, ela abre uma janela para um debate mais amplo sobre transparência, responsabilidade institucional e os limites da influência do poder econômico dentro da estrutura política brasileira. E é o medo do que poderiam fazer com ele pela quantidade de informações que ele tinha, né? Você vê que é a lógica mafiosa levada ao extremo. Tudo isso que a gente está descrevendo aqui, que aparece com detalhes na representação da Polícia Federal, que ainda está sigilosa, nem veio à tona, a gente conseguiu aqui e ali algumas informações, tudo isso revela uma dinâmica mafiosa de execução de crimes. Quer dizer, está tudo indicando para um quadro muito, muito ruim, muito, muito perigoso. Mas apesar de tudo isso, a única coisa que pode sanar esse imbróglio e diminuir o problema é chegar até o final dessa investigação. É a única saída que a gente tem para isso. E eu acho que é isso que vai acontecer, tudo indica que é isso que vai acontecer a partir de agora. Não era o que aconteceria antes, e a gente sabe por quê. O ministro Dias Toffoli recebeu, a família dele e ele, inclusive, receberam 35 milhões de reais do Vorcaro até outro dia, até o final de 2024, ele estava recebendo dinheiro do Vorcaro pela compra de uma fatia de um empreendimento dele, do qual ele é sócio. Então é óbvio que não podia ter chegado a esse momento que nós estamos vivendo hoje se ele continuasse sendo relator. Agora, a partir de agora é difícil prever as consequências desse caso, mas é o que a gente está falando. A morte desse sujeito só demonstra que nós estamos diante de uma grande máfia. Agora, Malu, tem outro aspecto que eu queria conversar com você. Na semana que vem, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar a decretação da prisão de Daniel Vorcaro, aliás, não só dele. Agora o banqueiro investigado por subornar agentes públicos e montar uma milícia para monitorar, perseguir e intimidar autoridades e jornalistas. Além do banqueiro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, foi preso em São Paulo. Zettel é suspeito de fazer pagamentos e elaborar contratos de supostas consultorias para viabilizar o fluxo financeiro do esquema. Em Minas Gerais, a PF prendeu Luiz Felipe Mourão, apontado como coordenador operacional da milícia. Também está preso Marilson Roseno da Silva, um policial federal aposentado que usava o acesso à corporação para realizar vigilância clandestina. Outros 4 investigados vão ter que usar tornozeleira eletrônica. 2 são funcionários do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza e Beline Santana, já afastados desde janeiro. Recebiam propina para dar informações privilegiadas a Daniel Vorcaro. Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Cláudia Queiroz de Paiva, sócios de empresas que, segundo as investigações, foram usadas para transferências mensais ao núcleo da intimidação. Eu queria que você falasse um pouco de Banco Central nessa história, porque afinal de contas, talvez pelos motivos errados, quando se dizia lá atrás que era preciso investigar o Banco Central, tinha que se investigar mesmo, porque a gente agora está vendo 2 servidores, porém, naquele momento se dizia isso para não olhar para onde se devia olhar na investigação. Mas agora a gente está vendo, a partir
do que se tem de elemento contra 2 servidores do Banco Central, que sim, precisa olhar. Eles são de que gestão, esses 2 servidores do Banco Central? Eram da gestão Roberto Campos Neto e permaneceram na gestão Gabriel Galípolo. Eles só foram afastados recentemente, depois que o Banco Central constatou numa auditoria tudo isso que a gente está vendo agora. Parte das informações utilizadas pela Polícia Federal foi recebida do próprio Banco Central. Então nós estamos falando de 2 chefes, chefe adjunto e chefe de supervisão, a quem cabia fiscalizar o MASTER. Os desdobramentos do caso Master reabrem uma conversa que o sistema político vem se organizando para evitar, a do combate à corrupção. Assunto que o nosso entrevistado de hoje conhece a fundo como diretor executivo da Transparência Internacional Brasil, organização que cobra lisura na gestão do dinheiro público e integridade de governos e empresas. Boa noite, Bruno Brandão, seja muito bem-vindo ao Jornal da Globo. As revelações do caso Master encontram o Brasil em que conjuntura quando o assunto é combate à corrupção? Boa noite, Renata. Encontra o Brasil após uma sequência de grandes retrocessos no combate à corrupção e, na verdade, no desmantelamento de marcos legais e institucionais que o país tinha levado décadas para construir e em poucos anos foram desmantelados esses marcos, Foram retrocessos que marcaram reformas legais que enfraqueceram legislações anticorrupção, por exemplo, a desidratação da lei de improbidade administrativa, outras formas de enfraquecer também a lei de crime organizado, agora debatida também no Congresso com um resultado muito ruim, e também nos outros poderes, o Poder Judiciário com reversões de jurisprudência assentada que, de forma casuística, favoreceram muitos réus. Agora, por exemplo, amanhã vai marcar 2 anos e meio da anulação generalizada de todas as provas da leniência da Odebrecht, que foi considerado, não pela Transparência Internacional, mas até pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o maior caso de corrupção transnacional da história. E foi tudo anulado por a decisão de um juiz com conflitos de interesse naquele caso, e 2 anos e meio depois, sequer os recursos que foram apresentados, 3 recursos, foram apreciados, E outros exemplos de gravíssimos retrocessos na luta contra a corrupção. Nós passamos pelos anos da Lava Jato, que o sistema de corrupção se viu de alguma forma ameaçado, mas reagiu de forma avassaladora, e o país, ao invés de corrigir os erros da Lava Jato, que existiram em muitos, o que se fez foi terra arrasada, E nessa terra arrasada, o que está ocupando, assumindo lugar, é algo ainda mais perigoso, que é o crime organizado violento. A gente vai falar mais disso, só para esclarecer, o juiz a que você se refere é o ministro do Supremo Dias Toffoli. E já que você mencionou a Lava Jato, eu te pergunto, como fazer para não repetir nesta investigação de agora erros e ilegalidades mesmo que no passado recente, na Lava Jato, acabaram contribuindo para enterrar a operação? Um dos aspectos centrais que foram muito questionados e corretamente questionados da Lava Jato foi a proximidade entre juiz e procurador, Naquele caso, trocando mensagens e discutindo operações que seriam realizadas, etc. Infelizmente, isso é um traço sistêmico no Brasil. Hoje, em qualquer vara penal, o juiz ele tem uma proximidade muito grande com o procurador, Porque existe quase uma colaboração na etapa pré-processual, na etapa de investigação. O juiz tem que autorizar cada movimento, e é correto que um juiz tem que fazer o controle jurisdicional da investigação. O problema é que é o mesmo juiz que participa da investigação, é aquele que vai produzir a sentença. Então, até uma reforma que foi feita do juiz de garantias, se bem implementada, poderia ser uma boa correção de rumos, mas sequer isso foi implementado. O que se fez outra vez foi uma terra arrasada e com interesses, de que não exista outra Lava Jato. Você falava de crime organizado, eu quero te ouvir a respeito de um trecho que me parece bem importante da nota divulgada pela Transparência sobre os novos desdobramentos do caso Master. Lá está escrito: o crime organizado domina territórios pelo poder bélico, mas a captura do Estado se dá pelo poder financeiro e pela corrupção.
Exatamente. E nesse caso, a escala do dinheiro dá para ver também a escala do problema de captura do Estado, né? Nós vimos agora, nas últimas decisões do ministro André Mendonça, bloqueios de bem de 22 bilhões de reais. Isso não tem paralelo na história brasileira e até na história internacional. Raríssimos casos chegam a esse montante de bloqueio temporário de bens. Então, o dinheiro que foi distribuído desse esquema, ele alcançou a cúpula de todos os poderes. Nós vimos negócios sendo feitos com o Poder Executivo, no Palácio do Planalto, com contratos com ministros ainda no cargo, negócios com lideranças partidárias de múltiplas, né, denominações partidárias e talvez o mais estarrecedor de tudo, negócios com ministros do Supremo Tribunal Federal, negócios multimilionários, sem parâmetros, né, comparáveis e com vários questionamentos que não estão sendo esclarecidos, ao contrário, né? O que a gente tem visto é que qualquer tentativa aí de questionamento está sendo atacada como uma crítica ao Supremo, um ataque ao Supremo Tribunal Federal, à democracia e até casos muito complicados e preocupantes, como o caso dos auditores, que estão sendo investigados com medidas que podem ser consideradas, né, por muitos analistas, como medidas abusivas e que causam medo no agente da lei que se pretende a investigar e apurar esses casos envolvendo grandes autoridades. Você se refere a providências tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. Bom, para encerrar, um outro ponto que eu acho bem importante, Bruno, esse caso tem alimentado o debate sobre o papel da advocacia. E a Transparência Internacional tem se dedicado bastante à questão do lobby judicial e da desigualdade do acesso à justiça. Pode falar sobre isso, por favor? A advocacia no mundo inteiro é considerada uma atividade de risco para a corrupção, né? É chamada de enabler, né? Ou facilitadora em muitos casos. Então ela é bastante regulada, essa atividade, principalmente nos aspectos de lavagem de dinheiro. Infelizmente, no Brasil, a lei anti-lavagem de dinheiro, ela já cobre praticamente todas as áreas obrigadas à contabilidade, negócios imobiliários, bancário, financeiro. Infelizmente, a advocacia é o último setor que ainda resiste a uma regulação anti-lavagem de dinheiro. E não é só isso. Na verdade, a atividade no Brasil, ela, nos últimos anos, agravou esse quadro, porque depois de uma grande operação no Rio de Janeiro, a Esquema S, que mostrou, de acordo com as denúncias do Ministério Público, um grande esquema de uso de contratos de fachada para camuflar supostas recursos de propina a membros do Poder Judiciário, inclusive em Brasília. E após esse grande caso, a OAB, ao invés de estreitar os controles, ela passou uma reforma no Congresso com um grande poder de lobby para afrouxar ainda mais e blindar os escritórios contra investigações. Chegou ao ponto de permitir que escritórios possam assinar contratos de serviço de advocacia multimilionários sem ter que fazer qualquer registro documental. Isso significa que um grande contrato, 100 milhões de reais, 120 milhões, 130 milhões, ele pode ocorrer e um investigador, o Ministério Público, a polícia, não pode exigir comprovação do trabalho efetivamente exercido, né? Então é um quadro que se agravou muito e se abriu, infelizmente, para infiltração do crime organizado, utilizando a advocacia para expandir seu poder de influência no Estado e o processo de verdadeira captura do Estado.